Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. É melhor confiar em Deus. É melhor confiar em Deus do que nos príncipes. É melhor confiar em Deus do que na força do seu braço. É melhor confiar em Deus. Queridos, estamos em Isaías 19. E Deus tem uma palavra para nós nesta manhã. Por isso eu quero convidar você a ficar comigo até o final, porque nós estaremos orando e Deus vai visitar a sua casa com bênção. Queridos, compartilhe esta mensagem para que ela possa chegar a mais pessoas e assim expandimos o reino de Deus. Dê também o teu like, porque quando você aperta no joinha, nós enviamos uma mensagem a esta ferramenta poderosa, que esta palavra é relevante e ela por si só também vai entregar a mais pessoas. Se você não é inscrito neste canal, eu te convido, inscreva-se, ative o sininho e você será notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus. Hoje, Isaías capítulo 19, verso 1, que diz assim: Peso do Egito. Eis que o Senhor vem, cavalgando numa nuvem ligeira, e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Queridos, em Isaías 19, Deus continua fazendo advertências contra as nações inimigas de Israel e de Judá. O poder e a sabedoria e a riqueza do Egito não serão capazes de impedir o juízo do Senhor. Por fim, a promessa é que até os egípcios servirão ao Senhor e erguerão um altar de adoração e buscarão a face do Deus de Israel. Meus amados, em Isaías 19, vemos que a profecia bíblica se volta para o Egito, e isto acontece porque algumas pessoas queriam ir buscar proteção no Egito contra a ameaça síria. Na época em que Isaías recebeu essa revelação, o Egito era conhecido entre os povos como um refúgio das nações. Ele exercia uma grande influência na economia e no exército dos povos. Era no Egito, queridos, que havia cavalos viçosos, fortes e bem treinados, capazes de fortalecer qualquer exército em que fossem colocados. Muitos governantes estrangeiros importavam a cavalaria egípcia e assim garantiam a segurança de suas cidades e a estabilidade dos seus exércitos. Os egípcios também possuíam um forte armamento de guerra, o que traria ainda mais atenção dos povos e das outras nações. Nessa época, também era comum as nações mais fracas buscarem refúgio no Egito, pedindo ajuda e fazendo aliança com eles. Preste atenção, queridos. Mas Isaías apontou que o Egito não ajudaria em nada, porque ele também receberia um julgamento de Deus. Uma das consequências desse juízo seria a crise interna, conforme lemos a partir do verso 1 até o 4. O julgamento está vindo do Senhor contra o Egito. Deus retratado como um que vem cavalgando em uma nuvem rápida. Na mitologia cananeia, essa mesma ideia é usada para Baal, o deus da chuva e da fertilidade. No entanto, o Senhor, e não Baal, é o verdadeiro doador de chuva e de fertilidade, queridos. Os deuses do Egito não seriam capazes de salvar o seu povo do julgamento vindouro. Seus ídolos tremeriam diante dele, o que faria com que o povo ficasse desanimado, deprimido, exatamente como aconteceu durante o derramamento das pragas no Egito. O juízo de Deus causaria divisões internas e o desespero entre as pessoas quando elas percebessem que seus deuses, meros ídolos, e suas práticas ocultas não seriam suficientes para salvá-las.
De agora em diante, elas seriam oprimidas por um líder cruel, um rei feroz, um rei do Império Assírio. O Egito, que séculos antes haviam sido cruel com os filhos de Israel, agora seriam um objeto de crueldade. E este rei assírio foi Azar-Arradom. Este rei também tem outros nomes, mas ele aparece aqui com este nome, Azur-Aradão ou Azar-Aradão, que conquistou o Egito em 671 a.C. Este julgamento, queridos, vinha do Senhor, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor de Israel, o grande Deus que guarda a aliança. Em Isaías 19, do 5 até o 10, nós lemos que, para mostrar o julgamento que realmente viria do Senhor, o profeta Isaías anuncia que a destruição afetaria inclusive a natureza. Uma seca arruinaria a economia e faria com que as pessoas cujo trabalho dependia do Nilo ficassem deprimidas. É por isso que Isaías cita o rio aqui. Se você estiver lendo esse capítulo, você vai ver. O rio é com certeza uma referência ao Nilo, a força vital do Egito, a fonte de crescimento agrícola da nação. Sem o Nilo, o Egito não teria sobrevivido. A inundação anual do Nilo sobre os campos enriquecia o solo. Com a seca do Nilo, provocada por Deus e não por conquista militar, os juncos de papiro, plantas e todo o campo semeado murcharia. Os pescadores aqui que usavam anzóis ou redes não seriam capazes de encontrar o seu sustento. É o que a gente vê aqui se nós lermos o verso 8. E aqueles que obtinham sua renda trabalhando com linho, ou seja, que dependiam da água para o seu crescimento, ou outro tecido, não seriam capazes de manter o seu comércio. Toda a economia dependia do rio Nilo. Ah, queridos, o Egito era bem conhecido no mundo antigo por seus escritos de sabedoria e os seus sábios. Mas Isaías avisou o Egito para não contar com os seus sábios para salvar a nação da destruição vindoura. Os oficiais de Zoan, uma cidade onde moravam os principais sábios do Egito, citado até mesmo em Números no capítulo 13, os conselheiros mais sábios de Faraó e os seus líderes nefelins pensavam que sua sabedoria poderia salvá-los do juízo de Deus. Mas a sabedoria deles era loucura comparada com a sabedoria do Senhor Todo-Poderoso, que estavam planejando o ataque contra eles. Ninguém no Egito, queridos, ninguém no Egito poderia livrá-los. Ninguém no Egito poderia fazer nada para evitar a destruição. Eram como bêbados, cambaleantes diante do Senhor. Nem os líderes e nem a população puderam conter o julgamento de Deus. Mas o capítulo se encerra com uma promessa que a paz há de ser estabelecida na terra. A situação descrita em Isaías aqui, a partir do verso 16 até o 25, não se limita somente ao Egito. A Assíria e o resto da terra também receberão a bênção naquele dia, no grande dia, no dia em que o milênio será estabelecido na terra pelo nosso Senhor Jesus. As pessoas viajarão, queridos, por uma estrada do Egito à Assíria, e as pessoas dessas duas nações inimigas nos dias de Isaías agora adorarão juntas no reino do Senhor. Nos dias de Isaías,
Judá esperava que o Egito o salvasse dos assírios. Mas, notavelmente, no milênio, essas três potências, Assíria, Egito e Israel, terão um relacionamento harmonioso e pacífico sobre a mão da bênção de Deus. Aleluia! Glória a Deus, queridos, porque é exatamente neste capítulo que nós vemos a conversão do Egito e também da Assíria. E eles estarão no milênio com o Senhor e com o seu povo. Tudo isso, é claro, cumprirá parte da promessa feita a Abraão, que todos os povos da terra serão abençoados por meio dele. Glória a Deus! Por meio dele, aleluia, e daquele que viria, aleluia, de seus lombos como descendente dele, aleluia, pois nós estamos falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vestiu-se de humanidade e pagou o preço no alto do Calvário para unir gregos, aleluia, gentios e judeus em um só povo, para que possam adorar ao Senhor. Queridos, por isso, coloque a sua esperança em Deus e creia que este Deus poderoso está cuidando de você. Ore comigo nesta manhã e vamos colocar tudo no altar de Deus. Querido e eterno Deus, Pai, eu te glorifico por esta palavra nesta manhã e por tudo que o Senhor já falou conosco. Agora, Pai, abençoa este dia. Fica conosco, nos dê vitória. Que em cada lar haja paz. Ó Deus, e que possamos confiar no Senhor e não no nosso braço, e não em governos, nem em homens para nos livrar, mas que o Senhor possa ser o nosso livramento. Ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, à nossa frente para nos guiar, ao nosso lado para falar conosco, acima de nós para nos abençoar, na nossa retaguarda para nos guardar de todo mal e dentro de cada um de nós para nos trazer consolo nesta manhã. Esta é a oração do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui pedindo a você que compartilhe essa mensagem, dê o teu like e se inscreva neste canal ativando o sininho para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Deixa eu terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.